Cheguei à festa de 15 anos da minha neta, e a cerimonialista me parou na frente de todo mundo, dizendo que minha própria filha tinha pedido para me avisar que não havia lugar para mim na mesa principal. Eu teria que sentar lá no fundo, junto com os garçons e o pessoal da limpeza. Sabe qual foi a parte mais irônica de tudo isso? Eu é que tinha pago aquela festa inteira. Cada centavo daquele buffet, da decoração, do vestido da minha neta, tudo saiu do meu bolso. E mesmo assim, minha filha achou que eu não merecia nem ao menos sentar perto da família. Naquele momento, com todos os convidados me olhando com pena, eu sorri, virei as costas e peguei meu celular. Fiz uma ligação rápida para o dono do buffet. 30 minutos depois, quando as luzes se apagaram e a valsa ia começar, algo aconteceu que ninguém naquela festa jamais vai esquecer. Antes de continuar essa história, quero te fazer um convite. Se você está me ouvindo agora, comenta aí embaixo de onde você está escutando essa história. Está no trabalho? Em casa? No trânsito? E se você gosta de histórias reais assim, se inscreve aqui no canal, porque eu trago relatos verdadeiros de pessoas que passaram por situações que você não vai acreditar. Fica comigo até o final dessa história, porque eu te garanto que vale a pena. Agora me conta, você já passou por uma decepção em família? Já se sentiu desvalorizada por quem você mais amou? Então você vai entender exatamente o que eu senti naquele dia. Meu nome é Margarida, tenho 64 anos e durante 40 anos da minha vida eu me dediquei completamente à minha família. Fui casada com o Roberto por 35 anos até ele falecer de um infarto há 5 anos. Tivemos uma filha só, a Camila, que hoje tem 42 anos. Desde que ela nasceu, eu abri mão de tudo por ela. Larguei minha carreira de professora quando ela era bebê porque o Roberto achava que mulher tinha que cuidar da casa e dos filhos. Eu concordei. Afinal, naquela época a gente pensava diferente, né? Achava que o papel da mulher era mesmo esse, de se sacrificar pela família. A Camila sempre foi muito mimada. Tudo que ela pedia, eu dava um jeito de conseguir. Lembro que quando ela tinha uns 10 anos, queria um tênis importado que custava uma fortuna. Eu fiquei 3 meses guardando o dinheiro do supermercado, comprando as coisas mais baratas, só para poder dar aquele tênis para ela. Quando entreguei, ela mal agradeceu. Usou 2 vezes e jogou no armário. Eu já deveria ter percebido naquela época o tipo de pessoa que ela estava se tornando, mas o amor de mãe cega a gente, sabe como é. Quando ela fez 15 anos, eu e o Roberto demos uma festa linda para ela. Nada muito luxuoso porque a gente não tinha tanto dinheiro assim, mas fizemos o possível. Buffet simples num salão da igreja, decoração que eu mesma fiz com papel crepom e balões, vestido que uma amiga costureira fez por um preço mais em conta. A Camila reclamou de tudo. Disse que tinha sido a pior festa de 15 anos que ela já tinha visto, que as amigas dela tinham festas muito melhores, que ela tinha passado vergonha. Chorei escondida no banheiro naquela noite, mas no dia seguinte já tinha perdoado ela. Falei para mim mesma que era coisa de adolescente, que ia passar. Só que não passou. A Camila cresceu e continuou do mesmo jeito. Entrou na faculdade de administração, uma faculdade particular caríssima. O Roberto tinha morrido há pouco tempo e eu tive que voltar a trabalhar. Consegui um emprego como secretária num escritório, ganhava pouco, mas com a pensão que ficou do Roberto, dava para pagar a faculdade dela e manter a casa. Eu acordava às 5 da manhã, trabalhava o dia inteiro, chegava em casa e ainda fazia comida. Limpava, lavava roupa. A Camila não movia uma palha para ajudar. Dizia que precisava se concentrar nos estudos, que eu não entendia a pressão que ela sofria. Foi na faculdade que ela conheceu o Rodrigo. Um rapaz de família rica, pai dono de uma concessionária de carros importados, mãe socialite que vivia em spa e fazendo procedimento estético. Desde o primeiro momento que eu conheci aquela família, senti que eles olhavam para mim de cima. A mãe do Rodrigo, a Valdirene, me cumprimentava com a ponta dos dedos, como se eu fosse suja. O pai dele, seu Mário, mal olhava na minha cara. E o Rodrigo? Bom, ele era educado comigo, mas eu via nos olhos dele aquele olhar de superioridade. Quando a Camila anunciou que ia casar com o Rodrigo, eu fiquei feliz por ela.
Pensei que, finalmente, ela ia ter a vida confortável que sempre quis, que eu nunca pude dar para ela. O casamento foi numa chácara luxuosa, tudo pago pelos pais do Rodrigo. Eu nem fui consultada sobre nada. A Valdirene organizou tudo e deixou bem claro que era ela quem estava bancando. Então as decisões eram dela. Eu fui tratada como convidada no casamento da minha própria filha. Meu nome nem saiu direito no convite. Estava escrito em letras pequenas embaixo, enquanto o nome dos pais do Rodrigo estava em destaque. Logo depois do casamento, a Camila engravidou da Melissa. Quando minha neta nasceu, eu pensei que as coisas iam melhorar entre eu e minha filha. Pensei que a maternidade ia amolecer o coração dela, que ela ia entender todo o sacrifício que eu tinha feito. No começo, até pareceu que ia ser assim. A Camila me ligava pedindo ajuda, dizendo que estava perdida, que não sabia cuidar de bebê. Eu ia na casa dela todos os dias depois do trabalho. Cuidava da Melissa, ensinava a Camila a dar banho, a trocar fralda, a fazer o bebê dormir. Mas conforme a Melissa foi crescendo, a Camila foi me afastando. Começou a dizer que eu estava mimando muito a menina, que meus métodos eram antiquados, que a sogra dela, a Valdirene, tinha formas mais modernas de educar criança. Eu engolia o choro e aceitava. Continuei indo visitar minha neta sempre que podia, mas as visitas foram ficando cada vez mais espaçadas, porque a Camila sempre tinha uma desculpa. Dizia que a Melissa estava ocupada com aula de balé, de inglês, de natação. Uma criança de 3, 4 anos com a agenda mais cheia que executivo. Os anos foram passando e eu fui percebendo que estava sendo deixada de lado. Aniversários da Melissa que eu não era convidada, ou quando era convidada, era avisada em cima da hora. Natal e Ano Novo que a Camila passava na casa dos sogros e eu ficava sozinha em casa. Dia das Mães, que ela mandava uma mensagem de áudio genérica pelo WhatsApp, daquelas que a gente vê que a pessoa mandou correndo, sem nem pensar. Eu tentava não ligar, me convencia de que ela estava ocupada, que tinha a vida dela, mas doía. Doía muito. Mesmo assim, eu nunca deixei de ajudar quando ela precisava. Teve uma época que o Rodrigo fez um investimento ruim e eles ficaram apertados financeiramente. Não que tivessem ficado pobres, jamais, mas tiveram que cortar alguns gastos supérfluos. A Camila me ligou chorando, dizendo que iam ter que tirar a Melissa do colégio particular caríssimo onde ela estudava. Eu não pensei 2 vezes. Peguei o dinheiro que estava guardando para fazer uma reforma no banheiro da minha casa, que estava caindo aos pedaços, e dei para ela. Foram 15 mil reais. A Camila pegou o dinheiro, agradeceu rapidinho e desligou. Nunca mais tocou no assunto, nunca ofereceu devolver. Nada. Meu banheiro continuou do jeito que estava, com o box quebrado, o rejunte todo mofado, o chuveiro pingando. Toda vez que eu entrava ali, lembrava do sacrifício que tinha feito. Mas eu me conformava pensando que tinha ajudado minha filha, minha única filha e minha neta. Isso tinha que valer alguma coisa, não é mesmo? Há 6 meses, a Camila me ligou toda animada. A Melissa ia fazer 15 anos e ela queria fazer uma festa inesquecível para a menina. Disse que queria fazer numa casa de festa super luxuosa, com decoração de revista, buffet premium, tudo do melhor. Eu fiquei feliz por minha neta, claro. A Melissa sempre foi uma menina doce comigo, diferente da mãe. Nas poucas vezes que a gente se via, ela me abraçava com carinho, me chamava de vovó linda, me mostrava as coisas da escola. Eu amava aquela menina mais que tudo. Aí a Camila soltou a bomba. Disse que os pais do Rodrigo iam ajudar com parte da festa, mas que estava faltando uma quantia considerável. Perguntou se eu não poderia contribuir. Quando ela falou o valor, eu quase caí da cadeira. Eram 50 mil reais. 50 mil reais que ela queria que eu pagasse da festa. Eu fiquei muda do outro lado da linha. A Camila continuou falando, dizendo que era a festa da única neta que eu tinha, que eu ia querer ver a Melissa feliz, que era um momento único na vida da menina. Eu respirei fundo e perguntei quanto custaria a festa toda. Ela titubeou, mas acabou falando que o orçamento total era de 120 mil reais. Os pais do Rodrigo iam entrar com 40 mil, ela e o Rodrigo com 30 mil, e faltavam os 50 mil. Eu fiz as contas rapidinho na minha cabeça,
Ou seja, eu ia pagar quase metade da festa sozinha, enquanto os pais do Rodrigo, que eram muito mais ricos, iam pagar menos que eu. Questionei isso com a Camila. Ela ficou irritada. Disse que eu sempre arrumava desculpa quando era para ajudar ela, que os pais do Rodrigo já tinham ajudado muito ao longo dos anos, que agora era minha vez de mostrar que eu me importava com minha neta. Aquilo me doeu profundamente, mas como sempre, eu cedi. Disse que ia ver o que podia fazer. Desliguei o telefone e fiquei olhando para as paredes da minha casa simples, pensando em como eu ia arranjar aquele dinheiro. A verdade é que eu tinha aquele dinheiro. Tinha até mais. Depois que o Roberto morreu, descobri que ele tinha feito alguns investimentos que eu não sabia. Nada astronômico, mas tinha um dinheiro aplicado que rendia uns dividendos bons. Somando com a pensão e o que eu tinha guardado ao longo dos anos, eu tinha uma quantia confortável. Nunca contei para a Camila porque o Roberto, antes de morrer, me fez prometer que eu ia guardar aquele dinheiro para minha velhice, para não depender de ninguém se um dia eu ficasse doente ou precisasse de cuidados. Mas ali, naquele momento, pensando na minha neta fazendo 15 anos, pensei em quebrar a promessa. Pensei que talvez, se eu fizesse aquilo pela Melissa, pela Camila, finalmente elas iam me valorizar. Finalmente eu ia ter o reconhecimento e o carinho que eu tanto queria. Liguei para a Camila no dia seguinte e disse que eu bancava os 50 mil reais. Ela gritou de felicidade do outro lado da linha, me encheu de obrigada, disse que eu era a melhor mãe do mundo. Meu coração encheu de esperança. Durante os meses seguintes, a Camila me mandava mensagens quase todo dia. No começo achei que era porque ela estava com saudade, querendo conversar comigo. Mas não, era sempre para falar da festa. Mandava fotos das opções de decoração, dos docinhos, do vestido da Melissa. Eu dava minha opinião, mas percebia que ela não estava nem aí para o que eu achava. Era só para me manter empolgada, me fazer sentir parte do processo. Qualquer sugestão que eu dava, ela ignorava e dizia que já tinha decidido, junto com a Valdirene. 3 semanas antes da festa, fui até a casa da Camila levar o dinheiro. Tinha sacado tudo em espécie porque ela pediu assim. Disse que era mais fácil para acertar com os fornecedores. Quando cheguei lá, a Valdirene estava na sala com a Camila, as duas rodeadas de catálogos e amostras. Me cumprimentaram rapidamente e voltaram a conversar entre elas como se eu não estivesse ali. Fiquei em pé na sala, segurando minha bolsa com o dinheiro dentro, esperando um momento para falar. A Melissa desceu as escadas correndo e me abraçou. Aquele abraço sincero da minha neta me aqueceu o coração. Ela me levou para o quarto dela para me mostrar o vestido de 15 anos. Era lindo mesmo, cheio de brilho, muito princesa. A menina estava radiante. Perguntei para ela se estava animada, e ela disse que sim, que ia ser o dia mais feliz da vida dela. Perguntei se ela tinha ajudado a escolher as coisas da festa, e ela fez uma cara meio triste. Disse que a mãe e a avó Valdirene, que estavam decidindo tudo, que ela só podia dar opinião sobre algumas coisas pequenas. Aquilo me deu uma pontinha de raiva. A festa era da menina, mas ela mal estava participando das decisões. Mas não falei nada. Não era meu lugar questionar a forma como a Camila criava a filha. Desci com a Melissa e chamei a Camila para conversar em particular. Fomos até a cozinha e entreguei o envelope com o dinheiro. Ela pegou, abriu, conferiu rapidinho contando as notas e guardou na bolsa. Agradeceu de novo, me deu um abraço rápido e disse que precisava voltar para a sala porque tinha muita coisa para resolver ainda. Perguntei se ela não queria que eu ficasse para ajudar. Ela disse que não precisava, que eu ia só atrapalhar porque eram muitos detalhes técnicos que eu não ia entender. Senti uma facada no peito, mas engoli seco e disse que tudo bem. Antes de ir embora, perguntei sobre os detalhes do meu convite, onde eu ia sentar na festa, essas coisas. A Camila ficou meio sem graça e disse que ainda estava definindo a disposição das mesas, que depois me avisava. Saí de lá com o coração apertado, com uma sensação ruim que não conseguia explicar. 2 semanas antes da festa, perguntei de novo sobre meu convite. A Camila disse que já tinha mandado pelo correio, que eu devia receber em breve. O convite nunca chegou. 1 semana antes da festa, liguei para ela cobrando. Ela disse que o correio devia ter perdido, que ia me mandar outro,
mas que se eu não recebesse a tempo, era só chegar no dia que meu nome ia estar na lista. Achei estranho, mas deixei para lá. No dia da festa, me arrumei com todo carinho. Comprei um vestido novo, fui no salão fazer cabelo e unha, queria estar bonita para a festa da minha neta. Peguei um Uber até a casa de festas, que ficava num bairro nobre da cidade. Quando cheguei, fiquei impressionada com o tamanho e a beleza do lugar. Realmente estava tudo lindo, decoração impecável, flores por todo lado, uma estrutura enorme. Meu dinheiro tinha sido bem investido, pelo menos nisso. Me dirigi até a entrada e a recepcionista me cumprimentou com um sorriso profissional. Dei meu nome e ela conferiu na lista. Franziu a testa, conferiu de novo e disse que meu nome não estava ali. Senti meu coração acelerar. Disse que era a avó da aniversariante, que com certeza devia ter algum engano. Ela pediu licença e foi falar com alguém pelo rádio. Voltou e disse que a cerimonialista já estava vindo falar comigo. Fiquei ali parada, vendo os convidados chegarem, todos bem vestidos, entrando sem problema nenhum. Eu ali, a avó que tinha bancado quase metade daquela festa, sendo barrada na porta. A cerimonialista apareceu, uma mulher alta, magra, toda produzida. Ela me olhou de cima a baixo, daquele jeito que a gente sente que está sendo julgada, e perguntou qual era o problema. Expliquei a situação. Ela pegou o tablet dela, conferiu a lista e disse que realmente meu nome não estava como convidada da mesa principal. Senti minhas pernas bambearem. Perguntei onde então eu estava alocada. Ela olhou de novo no tablet, constrangida, e disse que eu estava na lista de convidados gerais, sem mesa definida. Aquilo não fazia o menor sentido. Insisti que precisava ter um erro, que eu era a avó da aniversariante. Foi nesse momento que a cerimonialista olhou para os lados, como se estivesse conferindo se alguém estava ouvindo, se aproximou de mim e disse baixinho, mas não baixo o suficiente para que algumas pessoas que estavam perto não ouvissem, que a mãe da aniversariante, minha filha Camila, tinha pedido para avisar que não tinha lugar para mim na mesa principal, mas que eu podia ficar lá atrás com os funcionários do buffet se quisesse. O mundo parou naquele instante. Senti todas as pessoas ao redor olhando para mim com pena. Ouvi uns sussurros, uns risinhos abafados. A humilhação foi tão grande que meu corpo inteiro ficou quente, minhas mãos começaram a tremer. Eu tinha pago R$ 50.000 naquela festa e estava sendo tratada como uma intrusa indesejada, pior que uma intrusa, como alguém tão insignificante que poderia sentar com o pessoal da limpeza. Respirei fundo. Não ia fazer escândalo ali na frente de todo mundo, não ia dar esse gostinho para minha filha. Olhei bem nos olhos daquela cerimonialista, forcei um sorriso e disse que tudo bem, que eu entendia. Virei as costas, caminhei até um cantinho mais reservado e peguei meu celular. Minha mão ainda tremia quando disquei o número do seu Joaquim, dono do buffet que estava servindo a festa. O seu Joaquim era um senhor que eu conhecia há anos. Ele tinha uma empresa de buffet que atendia eventos de todos os tamanhos. Eu tinha ajudado ele uma vez, há muitos anos atrás, quando ele estava começando e precisou de uma fiança para alugar um espaço. Eu dei essa fiança para ele e nunca cobrei nada em troca. Ele nunca esqueceu disso e sempre dizia que se um dia eu precisasse de qualquer coisa, era só ligar. Ele atendeu no segundo toque. Expliquei rapidamente a situação. Seu Joaquim ficou indignado. Disse que não acreditava que alguém podia fazer aquilo, ainda mais uma filha com a própria mãe. Perguntou o que eu queria que ele fizesse. Dei as instruções com calma, com uma clareza que eu mesma me surpreendi de ter naquele momento de humilhação. Ele confirmou que ia fazer exatamente o que eu pedi e desligou. Fiquei ali mais uns minutos, organizando meus pensamentos, secando as lágrimas que teimavam em cair. Não ia embora. Ia ficar e assistir ao desenrolar daquela noite. Entrei no salão e, como a cerimonialista tinha sugerido com tanto desprezo, fui para o fundo onde ficavam os funcionários. Sentei numa cadeirinha discreta, num canto de onde dava para ver tudo, mas onde ninguém reparava em mim. A festa começou. Os convidados foram chegando, a Melissa fez a entrada triunfal, estava linda no vestido de princesa.
Vi minha filha Camila toda sorridente, recebendo os cumprimentos. A Valdirene do lado dela, como se fosse a rainha da Inglaterra. O Rodrigo todo importante com os amigos empresários dele. A mesa principal estava montada num tablado elevado, toda decorada com arranjos caríssimos de flores importadas. Lá estavam a Camila, o Rodrigo, a Melissa, os pais do Rodrigo, os padrinhos e mais uns parentes do lado do Rodrigo. Olhei para aquela mesa e não vi um espaço vazio que poderia ter sido meu. Literalmente, não tinha sido previsto lugar para mim. Não foi questão de falta de espaço. Foi uma escolha deliberada de me excluir. Senti a dor apertar meu peito de novo, mas respirei fundo. Logo, logo, a situação ia mudar. A festa seguia linda. As pessoas comiam os salgadinhos gourmet, bebiam as bebidas premium, elogiavam a decoração. Ouvi vários comentários de como tudo estava perfeito, de quanto aquela festa devia ter custado uma fortuna. Se eles soubessem que a fortuna tinha vindo da velhinha sentada lá no fundo, tratada como lixo pela própria filha, o que será que pensariam? A Melissa foi de mesa em mesa cumprimentando os convidados. Quando ela passou perto de onde eu estava, nossos olhares se cruzaram. Vi a surpresa no rosto dela, depois a confusão. Ela começou a vir na minha direção, mas a Camila a chamou de volta, dizendo que tinha que ir trocar de roupa para a valsa. A menina me lançou um olhar de desculpas e foi atrás da mãe. Chegou o momento da valsa. As luzes se apagaram, começou aquela expectativa toda. O DJ anunciou que a aniversariante ia entrar para a dança mais esperada da noite. A Melissa entrou linda, já estava no segundo vestido, um mais leve para dançar. O pai dela, o Rodrigo, estava esperando no centro do salão para dançar a valsa com ela. A música começou, era Time to Say Goodbye, aquela música clássica que todo mundo usa em festa de 15 anos. Pai e filha começaram a dançar, todo mundo emocionado, tirando foto, filmando. Foi exatamente nesse momento, com a música no auge, com todo mundo focado na pista de dança, que as portas do salão se abriram. Entraram o seu Joaquim e mais uns 5 funcionários dele. Eles foram direto para o buffet e começaram a recolher as travessas de comida, as bebidas, tudo. A princípio, as pessoas não entenderam o que estava acontecendo. Alguns convidados que estavam perto do buffet começaram a murmurar, perguntando o que era aquilo. A música continuava, a Melissa e o Rodrigo ainda dançavam, alheios ao que estava acontecendo. Mas aí as pessoas começaram a perceber. Os garçons que estavam servindo as bebidas também começaram a recolher as taças das mãos dos convidados. O murmúrio foi aumentando. Alguém foi até o DJ e pediu para parar a música. A música parou abruptamente. A Melissa e o Rodrigo pararam de dançar confusos. As luzes se acenderam. A Camila veio correndo do fundo do salão onde estava assistindo à valsa. Gritou, perguntando o que estava acontecendo. O seu Joaquim, com toda a calma do mundo, disse em voz alta para que todos ouvissem que estava recolhendo tudo porque o pagamento tinha sido cancelado. A Camila ficou branca. Disse que aquilo era um absurdo, que ela tinha pago tudo direitinho. Seu Joaquim disse que não estava falando do pagamento dela. Estava falando do pagamento da senhora Margarida, que tinha arcado com 50 mil reais da festa e que tinha solicitado o cancelamento dos serviços há exatos 30 minutos. O silêncio que caiu naquele salão foi ensurdecedor. Todas as cabeças se viraram procurando quem era a senhora Margarida. Eu me levantei da minha cadeirinha no canto, no fundo do salão, e comecei a caminhar em direção ao centro. Cada passo que eu dava, mais as pessoas abriam espaço, mais os olhares de surpresa e confusão se voltavam para mim. A Camila me viu e seus olhos se arregalaram. Ela balbuciou meu nome, num misto de surpresa e raiva. Continuei caminhando, até ficar bem no meio do salão, onde todos podiam me ver e ouvir. A Melissa estava parada, ainda nos braços do pai, com os olhos cheios de lágrimas, sem entender nada. Olhei em volta para todos aqueles convidados, pessoas que tinham vindo celebrar os 15 anos da minha neta, e comecei a falar. Minha voz saiu firme, sem tremer, mesmo com o turbilhão de emoções que sentia por dentro. Disse que meu nome era Margarida, que eu era a mãe da Camila e a avó da Melissa. Disse que tinha sido convidada para aquela festa,
Ou melhor, nem convidada tinha sido direito. Tinha que implorar para saber onde ia sentar. Contei que quando cheguei, fui barrada na porta, fui informada de que não tinha lugar para mim na mesa principal, e que a sugestão tinha sido eu sentar com os funcionários do buffet lá no fundo. E o mais interessante, continuei, era que eu tinha pago 50 mil reais daquela festa. Tinha pago a comida que eles estavam comendo, as bebidas que estavam tomando, parte da decoração que estavam elogiando. E mesmo assim, não tinha sido considerada digna de sentar com a família. Os murmúrios começaram imediatamente. As pessoas olhavam para a Camila com reprovação. Outras olhavam para mim com pena e solidariedade. A Camila tentou falar. Disse que eu estava inventando coisas, que estava fazendo um escândalo desnecessário. Pedi para o seu Joaquim mostrar o contrato. Ele tinha trazido uma cópia e mostrou para quem quisesse ver. Lá estava meu nome, minha assinatura, o valor de 50 mil reais. A Valdirene tentou intervir. Disse que aquilo era um absurdo, que eu estava estragando a festa da minha própria neta. Olhei para ela e disse que a festa já tinha sido estragada no momento em que decidiram me humilhar publicamente. Que se eles achavam que podiam pegar meu dinheiro e me descartar como lixo, estavam muito enganados. O Rodrigo, vermelho de raiva, disse que eles iam processar o buffet por quebra de contrato. O seu Joaquim, calmamente, explicou que o contrato previa cláusula de cancelamento pela contratante, que no caso era eu, mediante reembolso proporcional dos serviços já prestados, e que como a festa mal tinha começado, a maior parte dos serviços ainda não tinha sido executada. Então, o cancelamento estava dentro das normas. A Melissa começou a chorar. Aquilo partiu meu coração porque eu nunca quis estragar a festa da minha neta. Ela não tinha culpa de nada. Me aproximei dela, segurei suas mãos e disse que sentia muito, que ela não merecia aquilo, mas que eu também não merecia ser tratada do jeito que fui tratada. Perguntei se ela sabia que eu não tinha sido convidada para sentar na mesa com a família. Ela balançou a cabeça, disse que não sabia de nada, que achava que eu ia estar lá. Olhei para a Camila e perguntei na frente de todos por que ela tinha feito aquilo. Por que tinha me humilhado daquele jeito? A Camila, acuada, com todo mundo olhando, tentou se justificar. Disse que não tinha sido nada pessoal, que a mesa principal tinha número limitado de lugares, que tinha muita gente importante para acomodar, que ela ia me colocar numa mesa boa com outros convidados, mas que esqueceu de me avisar. Questionei então por que a cerimonialista tinha dito que ela, a Camila, tinha mandado me colocar com os funcionários. A cerimonialista, que estava assistindo tudo apavorada, confirmou timidamente que sim, que tinha sido ordem expressa da mãe da aniversariante. A Camila ficou sem ter o que dizer. Tentou dizer que tinha sido um mal-entendido, que a cerimonialista tinha entendido errado. Foi quando a Valdirene abriu a boca de novo. Disse que aquilo tudo era um exagero, que eu estava sendo dramática, que família rica tinha suas dinâmicas e que eu precisava entender meu lugar. Aquilo me deu uma raiva tão profunda que senti meu corpo inteiro tremer. Olhei para ela e perguntei qual era meu lugar exatamente. Ela disse, na frente de todos, que eu vinha de uma família simples, que não tinha o refinamento deles, que ia desentoar na mesa principal cheia de empresários e pessoas influentes. O salão inteiro ficou chocado com o que acabou de ouvir. Até pessoas que eram amigas da Valdirene pareciam constrangidas com aquele comentário preconceituoso e maldoso. Sorri para ela e disse que tinha razão. Eu realmente vinha de uma família simples, trabalhadora, honesta. E que, diferente dela, eu não precisava do dinheiro do marido para ter valor. Que eu tinha meu próprio dinheiro, fruto do meu trabalho e das escolhas inteligentes que o meu falecido marido tinha feito. Contei para todos ali que, além dos 50 mil reais que tinha investido naquela festa, eu tinha muito mais guardado. Contei sobre os investimentos que o Roberto tinha deixado, sobre a pensão, sobre o dinheiro que eu tinha economizado durante anos. Disse que tinha patrimônio suficiente para viver confortavelmente até o fim da minha vida, sem depender de ninguém. E que estava ali, sendo humilhada, não por necessidade, mas por amor à minha família. Amor esse que claramente não era recíproco. O rosto da Camila foi mudando conforme eu falava.
Surpresa, depois confusão, depois uma ganância mal disfarçada. Ela nunca tinha imaginado que eu tinha dinheiro. Sempre achou que eu era pobre, coitada, dependente. A Valdirene também ficou desconcertada, perdeu um pouco daquela arrogância toda. Virei para o seu Joaquim e disse que continuasse recolhendo tudo. Que eu ia levar minha neta para comer num restaurante decente, só nós duas, e que quem quisesse celebrar de verdade com a Melissa podia vir junto. Olhei para a Melissa e perguntei se ela topava. A menina, ainda chorando, olhou para a mãe, para o pai e depois para mim. E disse que sim, que ia comigo. A Camila gritou que a Melissa não ia a lugar nenhum, que eu não tinha direito de roubar a filha dela. Disse calmamente que não estava roubando ninguém. Estava apenas oferecendo para minha neta uma celebração onde ela fosse realmente valorizada, não apenas usada como desculpa para uma festa de ostentação. E que se a Camila realmente amasse a filha, ia querer que ela fosse feliz, não que fosse infeliz numa festa sem comida e sem alma. Alguns convidados, pessoas que eu não conhecia, mas que claramente tinham ficado tocadas pela situação, disseram que iam junto. No fim, umas 20 pessoas saíram comigo do salão. Eu, a Melissa e 18 pessoas que tinham coragem de fazer o que era certo. Deixamos para trás a Camila histérica, a Valdirene indignada, o Rodrigo sem saber o que fazer e todo o resto dos convidados sem graça. Levei todo mundo para um restaurante que eu conhecia, um lugar aconchegante, familiar, com comida boa de verdade. Pedi para servirem o melhor que tinham, pedi bebidas, sobremesas, tudo liberado. A conta no final deu uns 8.000 reais, muito menos do que os 50.000 que eu ia gastar naquela festa ridícula, e todo mundo saiu de lá satisfeito e feliz. A Melissa estava radiante. Mesmo com os olhos ainda vermelhos de tanto chorar, ela sorria. Me agradeceu umas 10 vezes. Disse que aquela tinha sido a melhor parte da noite dela. Que ela nunca tinha querido uma festa grande daquele jeito, que tinha sido tudo ideia da mãe e da avó Valdirene. Que ela só queria estar perto de quem amava, comendo uma comida gostosa e conversando. Naquela noite, levei a Melissa para dormir na minha casa. Liguei para a Camila avisando onde a menina estava, que estava bem e segura, e que no dia seguinte ela podia buscar. A Camila gritou pelo telefone, me xingou de tudo quanto é nome, disse que eu ia me arrepender, que ia me processar por sequestro. Desliguei na cara dela. No dia seguinte, a Melissa acordou e tomamos café juntas. Conversamos muito. Ela me contou coisas que eu não sabia, como a mãe sempre falava mal de mim para ela. Dizia que eu era pobre, que era chata, que era grudenta. A Melissa disse que nunca acreditou naquilo porque as poucas vezes que a gente se via, eu sempre fui carinhosa e presente com ela, mas que a mãe limitava muito os encontros entre nós duas. Perguntei se ela queria continuar morando com os pais ou se queria morar comigo. Ela disse que queria ficar comigo, mas que tinha medo da reação da mãe. Disse que ela tinha 15 anos, que legalmente ainda era menor, mas que se ela quisesse, a gente podia tentar resolver isso na justiça. Que eu ia lutar pela guarda compartilhada dela se fosse o caso. A menina me abraçou forte e disse que era isso que ela queria. A Camila apareceu na minha casa por volta do meio-dia, acompanhada do Rodrigo. Bateram na porta com força, gritando para eu abrir. Abri calmamente, convidei os dois para entrar. Eles entraram como um furacão. A Camila veio logo gritando que eu tinha destruído a festa da filha dela, que eu tinha humilhado ela na frente de todo mundo, que eu era uma pessoa horrível. Deixei ela desabafar. Quando ela terminou, perguntei se ela tinha terminado mesmo. Ela ficou em silêncio, ofegante de tanta raiva. Então comecei a falar. Disse que durante 40 anos eu tinha me dedicado a ela, que tinha aberto mão da minha carreira, dos meus sonhos, de tudo, para ser a mãe que ela precisava. Que quando o pai dela morreu, eu voltei a trabalhar para pagar a faculdade cara que ela queria. Que dei 15.000 reais para ela quando ela estava com dificuldade financeira e nunca cobrei de volta. Que dei 50.000 reais para a festa da minha neta e fui tratada como lixo. Perguntei o que ela esperava que eu fizesse. Que ficasse quieta, aceitando a humilhação? Que sorrisse enquanto me colocavam para sentar com os funcionários?
A Camila tentou se justificar de novo com aquela história de falta de espaço. Peguei meu celular e mostrei as fotos que algumas pessoas da festa tinham postado nas redes sociais. Dei zoom numa foto da mesa principal. Contei os lugares. Tinha 11 pessoas sentadas numa mesa que claramente cabia 14. Tinha espaço de sobra. Só não tinha espaço para mim porque eles não quiseram que eu estivesse lá. A Camila ficou sem palavras. O Rodrigo tentou intervir, disse que aquilo tudo era bobagem, que a gente devia esquecer o que aconteceu e seguir em frente. Olhei para ele e disse que ele não tinha moral nenhuma para falar de família comigo, que ele tinha permitido que a esposa dele destratasse a própria mãe, que ele tinha dançado feliz na festa enquanto eu estava humilhada no canto. Foi quando a Melissa apareceu na sala. Ela olhou para os pais e disse que queria morar comigo. A Camila ficou histérica. Disse que de jeito nenhum, que eu estava virando a cabeça da menina, que eu era uma manipuladora. A Melissa, com uma coragem que eu não imaginava que ela tinha, disse que não, que ninguém tinha virado a cabeça dela, que ela é que estava cansada de viver naquela casa onde tudo era aparência, onde o que importava era o que os outros iam pensar, não se as pessoas eram felizes de verdade. Disse para os pais que queria morar com a avó, que ali ela se sentia amada de verdade. A Camila começou a chorar, mas não eram lágrimas de tristeza genuína. Eram lágrimas de raiva e frustração. Ela se virou para mim e disse que se eu ficasse com a Melissa, ela nunca mais ia falar comigo, que eu ia perder a filha para sempre. Olhei nos olhos dela e disse que eu já tinha perdido a minha filha há muito tempo, que a menina que eu criei, que eu amei, que eu eduquei, tinha desaparecido e no lugar dela tinha uma mulher fria, interesseira e cruel. Que se ela queria cortar relações comigo, que cortasse, que eu já tinha feito tudo o que podia por ela e não devia mais nada. O Rodrigo percebeu que a situação estava saindo do controle. Ele segurou a Camila pelo braço e disse que eles deviam ir embora, que deviam conversar com calma depois. Mas antes de sair, a Camila se virou para mim e disse, com um veneno na voz que eu nunca tinha ouvido antes, que eu ia me arrepender, que sem ela eu ia ficar sozinha, que eu ia morrer velha e abandonada. Sorri tristemente e disse que preferia morrer sozinha e com dignidade do que viver cercada de gente falsa que só se aproximava por interesse. Eles foram embora batendo a porta. Nos dias seguintes, tentei resolver a situação da Melissa da forma mais civilizada possível. Procurei um advogado, expliquei a situação e ele me orientou sobre como proceder. Como a menina tinha 15 anos, a opinião dela tinha peso na justiça. Se ela quisesse morar comigo e conseguíssemos provar que era melhor para ela, era possível conseguir a guarda. A Camila, por outro lado, não estava afim de civilidade. Ela começou uma campanha de difamação contra mim. Ligou para todos os parentes, distorceu toda a história, disse que eu tinha estragado a festa da neta por ciúmes da Valdirene, que eu tinha manipulado a Melissa, que eu estava senil e precisava de ajuda psiquiátrica. Alguns parentes acreditaram nela. Outros me ligaram para ouvir minha versão e ficaram do meu lado quando entenderam o que realmente tinha acontecido. A parte mais dolorida foi quando a Camila começou a espalhar que eu tinha roubado o dinheiro do pai dela, que aqueles investimentos que eu falei não existiam, que eu tinha inventado tudo para parecer rica na frente dos outros. Isso me deixou profundamente magoada, porque ela sabia que era mentira. Ela só queria me destruir, mas eu não ia deixar. Peguei todos os documentos dos investimentos, dos extratos bancários, tudo, e mostrei para o advogado. Ele disse que se a Camila continuasse me difamando, eu podia processar ela por danos morais. Pensei bastante se era isso que eu queria, processar minha própria filha. Era doloroso demais. Mas decidi que se fosse necessário para proteger minha reputação e minha neta, eu ia fazer. Enquanto isso, a Melissa estava florescendo na minha casa. Ela ajudava nas tarefas domésticas, coisa que nunca tinha feito na casa da mãe, porque sempre tinha empregada para tudo. A gente cozinhava junto, assistia filme junto, conversava sobre a vida. Ela me contou sobre os sonhos dela, sobre as pressões que sofria na escola de elite onde estudava, sobre como se sentia sufocada pelas expectativas da mãe e da avó Valdirene. Perguntei o que ela realmente queria fazer da vida.
Ela disse que adorava desenhar, que sonhava em estudar design, mas que a mãe já tinha decidido que ela ia fazer administração para ajudar o pai na empresa. Disse que ela era jovem, que tinha todo o direito de seguir seus sonhos e que se ela quisesse estudar design, eu ia apoiar. 3 semanas depois da festa desastrosa, tivemos a primeira audiência na justiça. A Camila apareceu com um advogado caríssimo, toda produzida, fazendo teatro. O advogado dela tentou me pintar como uma pessoa instável, que tinha feito um escândalo público, que tinha traumatizado a neta. Meu advogado contra-argumentou, mostrando prints de mensagens que a Melissa tinha mandado para amigas, contando como estava feliz morando comigo, como finalmente se sentia livre. A juíza ouviu a Melissa em particular. Não sei exatamente o que minha neta disse ali, mas quando ela saiu, a juíza tinha uma expressão séria. No final, a decisão foi que a Melissa poderia escolher onde morar, dado que já tinha 15 anos e demonstrava maturidade para tomar essa decisão. Ela escolheu ficar comigo, com direito de visitar os pais quando quisesse. A Camila saiu do fórum destruída. Não pela perda da filha em si, eu acho, mas pela derrota pública, pela perda de controle. Ela nunca ligou para a Melissa para saber como ela estava. Nunca demonstrou preocupação genuína. Só mandava mensagens cobrando quando a menina ia visitar, dizendo que ela era uma ingrata. A Melissa ia visitar os pais uma vez por semana, no começo. Mas cada visita era um sofrimento. A Camila passava o tempo todo tentando convencer ela a voltar para casa, falando mal de mim, dizendo que eu estava usando ela. O Rodrigo mal conversava com a filha, estava sempre ocupado com o trabalho. A Valdirene fazia questão de deixar claro que aquela situação era um absurdo, que neta lugar de neta era perto da mãe. Até que um dia, a Melissa voltou de uma visita chorando muito. Me contou que a Camila tinha dito que se ela não voltasse para casa, ela ia cortar a mesada, ia tirar ela do colégio particular. Ia fazer ela passar necessidade comigo, já que era isso que ela queria. Aquilo me deixou furiosa. Liguei para a Camila imediatamente. Disse que ela não precisava se preocupar com a mesada da Melissa, porque eu tinha condições de sustentar minha neta sozinha. Que eu ia pagar um colégio para ela, não tão caro quanto aquele que ela estudava, mas um colégio bom e honesto. E que ela não precisava usar dinheiro como chantagem emocional com a própria filha. A Camila riu do outro lado da linha, daquele jeito maldoso, e disse que eu ia ver, que sem o padrão de vida que ela estava acostumada, a Melissa ia voltar correndo. Mas ela estava errada. Transferi a Melissa para um colégio particular menor, mais acolhedor. Ela fez amigos de verdade ali, não aquelas amizades falsas e competitivas da escola de elite. Comecei a pagar curso de desenho para ela aos sábados. Vi minha neta se transformar numa menina feliz, leve, sorridente. Com o tempo, as visitas aos pais foram ficando mais espaçadas. Não porque eu incentivava isso, mas porque a própria Melissa não queria ir. Ela dizia que era doloroso demais, que cada visita era um interrogatório, uma tentativa de manipulação. Conversei com ela sobre a importância de manter o vínculo com os pais, mas respeitei a decisão dela de diminuir as visitas. 6 meses depois de tudo o que aconteceu, a Camila apareceu na minha casa de novo, dessa vez sozinha, sem o Rodrigo. Ela estava diferente, mais abatida, menos arrogante. Pedi para entrar, ofereci um café. A gente sentou na mesa da cozinha, em silêncio por alguns minutos. Então ela começou a falar. Disse que estava arrependida, que tinha feito tudo errado, que tinha deixado a influência da Valdirene e o desejo de ostentar falarem mais alto do que o amor pela família. Disse que sentia falta da Melissa, que a casa estava vazia sem ela. E que sentia falta de mim também, da mãe que eu sempre fui para ela, mesmo ela não merecendo. Fiquei quieta, ouvindo. Parte de mim queria acreditar, queria abraçar minha filha e dizer que estava tudo perdoado. Mas a outra parte, a parte que tinha sido ferida tão profundamente, estava desconfiada. Perguntei se ela estava falando aquilo de verdade ou se era mais uma manipulação. Ela começou a chorar. Disse que era de verdade, que tinha feito terapia, que estava tentando entender por que tinha se tornado aquela pessoa horrível,
que o terapeuta tinha ajudado ela a ver que ela tinha projetado em mim todas as frustrações dela, que tinha culpado a mim pela vida simples que a gente tinha quando ela era criança, sendo que eu tinha feito o melhor que podia com o que tinha. Disse que queria tentar de novo, reconstruir nossa relação, ser uma filha melhor e uma mãe melhor. Perguntei o que tinha mudado, por que ela estava falando aquilo agora. Ela contou que o casamento com o Rodrigo estava em crise, que depois que a Melissa saiu de casa, eles perceberam que não tinham nada em comum além da filha. Que ele vivia para o trabalho e ela tinha vivido para manter as aparências, e que no fim nenhum dos dois era feliz. Disse também que tinha brigado com a Valdirene, que tinha finalmente colocado limites na sogra e que isso tinha causado um racha na família do Rodrigo. Que ela estava percebendo quem eram as pessoas que realmente importavam e quem era tóxico na vida dela. Eu ouvi tudo, respirei fundo e disse que acreditava que ela estava arrependida, mas que isso não apagava a dor que ela tinha me causado, a humilhação que eu tinha passado. Disse que eu estava disposta a tentar reconstruir nossa relação, mas que seria devagar, com limites claros, e que ela ia ter que provar com atitudes, não apenas com palavras, que tinha mudado mesmo. Ela concordou. Disse que entendia, que ia fazer tudo o que fosse necessário. Levantou, me abraçou, e pela primeira vez em anos, senti que era um abraço sincero, sem segundas intenções. Chamei a Melissa para conversar com a mãe. Foi um momento difícil, mas bonito. As duas choraram, se pediram desculpas, conversaram de verdade. A Camila disse para a filha que ela podia continuar morando comigo se era isso que a fazia feliz, mas que queria estar mais presente, queria ter uma relação verdadeira com ela. Nos meses seguintes, a Camila começou a vir me visitar toda semana. A gente conversava, cozinhava junto às vezes, ia fazer caminhada no parque. Não era perfeito. Tinha dias que ela falava alguma coisa que me incomodava, que me lembrava a pessoa que ela tinha sido. Mas eu via esforço genuíno, via uma filha tentando se reconectar com a mãe. Ela também começou a ir à terapia com a Melissa, para trabalharem a relação delas. Contou que tinha se separado do Rodrigo, que ele não tinha aceitado as mudanças que ela queria fazer. Disse que ele queria continuar na mesma vidinha de aparências, e que ela não queria mais aquilo. Estava morando sozinha num apartamento menor, trabalhando pela primeira vez na vida numa loja de roupas, descobrindo quem ela era fora daquele casamento e daquele padrão social. Hoje, 1 ano depois daquela festa desastrosa, minha vida está completamente diferente. A Melissa está com 16 anos, feliz, estudando o que ama, com planos de fazer faculdade de design. Minha relação com a Camila está se reconstruindo, devagar, mas está. Ela não é mais aquela pessoa arrogante e cruel. Está se descobrindo, se reinventando. Ainda tenho meu dinheiro guardado, vivo confortavelmente com minha pensão e os rendimentos dos investimentos. Não preciso de nada de ninguém. Tenho minha independência, minha dignidade e o amor sincero da minha neta, e aos poucos da minha filha também. Aprendi que a gente não pode aceitar ser tratado como lixo, nem mesmo pela própria família. Que amor não é se anular, não é aceitar humilhação em nome de manter a paz. Que a gente tem que ter limites, tem que se respeitar primeiro para os outros nos respeitarem. Aprendi também que as pessoas podem mudar quando realmente querem. Que erros podem ser perdoados, mas que perdão não significa esquecer ou voltar tudo a ser como era antes. Significa seguir em frente, com cautela, com sabedoria, mas seguir. Naquela noite da festa, quando eu saí daquele salão com minha neta e aquelas pessoas que tiveram coragem de fazer o certo, eu não imaginava que aquilo ia ser o início de uma transformação tão grande na minha vida. Pensei que estava apenas me defendendo de uma humilhação, mas na verdade estava me libertando de anos de aceitação, de anos me colocando em segundo plano, de anos achando que amor de mãe significava aceitar tudo. Hoje eu sei que amor de mãe também é se amar, se respeitar, se valorizar, porque só assim a gente ensina nossos filhos e netos a fazerem o mesmo. A Melissa me agradece quase todo dia por ter tido coragem naquele dia,
Diz que eu salvei não só a mim, mas ela também, mostrando que a gente não precisa aceitar ser pequeno para caber na vida dos outros. E você que está me ouvindo agora, já passou por algo parecido? Já foi desvalorizado por quem você amava? Já teve que tomar uma decisão difícil entre manter a paz e manter a dignidade? Me conta aqui nos comentários, eu quero saber sua história. E se você fez a escolha certa ou se arrepende de alguma coisa? Às vezes a gente precisa causar um terremoto para as coisas se ajeitarem de verdade. Foi o que eu fiz. Causei um terremoto naquela festa, na vida da minha filha, na minha própria vida. Mas dos escombros nasceu algo novo, algo mais verdadeiro, algo que valeu cada lágrima, cada noite sem dormir, cada momento de dor. Tenho 64 anos e sinto que estou vivendo a melhor fase da minha vida. Tenho minha neta morando comigo, enchendo minha casa de vida e alegria. Tenho minha filha tentando ser uma pessoa melhor, reconectando comigo. Tenho minha independência financeira, minha casa, minha paz. Não preciso de festa de 15 anos luxuosa, de mesa principal, de ostentação. Preciso de verdade, de respeito, de amor genuíno. E isso eu tenho agora. Conquistei na dor, mas conquistei. Então, se você está passando por uma situação parecida, se está sendo desvalorizado, humilhado, tratado como menos do que você é, saiba que você tem escolha. Você pode aceitar e continuar sofrendo, ou pode se levantar, se respeitar e mostrar que você tem valor, com ou sem a aprovação dos outros. Não vai ser fácil. Vai doer, vai ter gente que vai te julgar, vai ter consequências. Mas no final, quando você deitar a cabeça no travesseiro e olhar no espelho, você vai ver uma pessoa digna, uma pessoa que se respeitou. E isso não tem preço. Eu me chamo Margarida, tenho 64 anos, e essa é minha história de como uma festa de 15 anos mudou completamente minha vida. Espero que de alguma forma minha história ajude você, te inspire, te dê coragem para fazer o que precisa ser feito na sua vida. E se você gostou dessa história, se ela te tocou de alguma forma, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Deixa seu like, se inscreve no canal e me conta nos comentários o que você faria no meu lugar. Você teria tido a mesma coragem ou teria agido diferente? Obrigada por me ouvir até aqui. Um abraço forte no seu coração e lembra sempre, você merece respeito, você tem valor e nunca é tarde para recomeçar.